há o divórcio, ou que há um tempo de separação judicial reconhecido ou separação de fato, haveria condições até mesmo de eventualmente retroagir aquele período em que as pessoas conviveram. O que não pode existir na visão do STJ e na visão de boa parte da doutrina é a concomitância temporal das duas relações. Essa ideologia do 1723, parágrafo 1º, que acabou preponderando, ela vem sendo às vezes questionada. E eu tenho aqui uma situação bastante curiosa. Há um agravo regimental, numa repercussão geral no recurso extraordinário do STF, em que se discute a sucessão em uniões concomitantes e uma delas, pelo menos, sendo homoafetiva. O andamento desse agravo, vou passar para os senhores o número, está ainda sendo aguardada a juntada de um documento, exatamente, um agravo de repercussão geral, ainda sem parecer do Ministério Público Federal. O relator é o ministro Aires Brito, o número... Era, agora mudou, lógico. Agravo regimental de repercussão geral 656298. 656298. Isso. Ela diz respeito, na verdade, à percepção de benefício previdenciário de forma concomitante. Ou seja, reconhecendo-se duas uniões concomitantes e não me lembro se são as duas ou se é apenas uma delas que é homoafetiva. É isso que eu não me recordo. É uma só, né? Dessas duas uniões, qual que era uma afetiva? Se eram as duas ou se é apenas uma delas? Não, a concorrente que era a homoafetiva. Né? Ou seja, um casal hétero, numa união concorrente, supostamente concorrente ou sexual. Bem, no direito brasileiro nós temos ainda um outro dispositivo que acaba impedindo essa ideologia de tratamento igualitário, e mais do que isso, trabalhando-se com a ideia de exclusão. O artigo 1790, o próprio artigo 1790, quando ele trabalha com a sucessão em favor do companheiro ou da companheira, aí já estou falando do companheiro, então, professora, para assegurarmos o princípio da igualdade, porque só foi para a Constituição de 88. Claro, mulheres morrem antes. Nós tivemos uma ideia diferenciada, a de não se inserir o companheiro ou a companheira na ordem de vocação hereditária, como falei para os senhores. A redação do 1790 é bastante criticada pela doutrina e mesmo pela jurisprudência, mas eu vou passar para os senhores alguns julgados, onde já se reconheceu a constitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil Brasileiro, que é muito importante, porque chegou-se até mesmo a cogitar da inconstitucionalidade pelo fato de que o companheiro ou companheira não ganha, em várias hipóteses, as mesmas porções que ganha o cônjuge sobrevivente. E também porque o 1790, no seu inciso 3º, fala da possibilidade do companheiro ou companheira concorrer com qualquer parente, inclusive colaterais. Os julgados são os seguintes: Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a constitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil no incidente de inconstitucionalidade 035-9133-51-2010. Vou repetir o número: 035-9133-51-2010. Posso fazer uma sugestão, Roberto? Pois não. Depois você passa esses acordos para a doutora Maria José, que ela publica, fica mais fácil do que as pessoas anotarem correndo, ainda mais que há alguns que não estão acostumados com a nossa situação jurisprudencial. Tá bom, né? Perfeito. Há um outro julgado também do TJ de 2011 do desembargador Jesus Lofrano. No TJ do Rio Grande do Sul, que é considerado no Brasil um tribunal mais liberal no que diz respeito à aplicabilidade do Código Civil, esse tribunal também reconheceu que o inciso 3º do artigo 1790, que é o de constitucionalidade mais duvidosa, segundo alguns, é constitucional. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também reconheceu isso, e a razão é muito simples, né? O simples fato de a Constituição contemplar a figura da união estável não significa que as porções ou os pinhões a serem distribuídos por conta de um direito sucessório têm que ser absolutamente equânimes. A razão é muito simples, na verdade. O Tribunal de Justiça do Paraná, que o professor Eduardo acompanha atentamente, está por decidir a respeito da constitucionalidade